Bom dia, primeira noite nesse Airbnb meio questionável. Dormi bastante, agora saindo pra tomar café. O banheiro aqui vai ser um problema mesmo. Vamos ver o que o dia de hoje nos reserva. Gente, o Airbnb aqui é o seguinte: esse é um dos quartos que tem duas camas. É um quarto bem apertadinho. A cama é até ok, mas esse apartamento ele não tem aquecimento central, então são aquecedores normais que a gente precisa ligar na tomada, então não aquece o apartamento inteiro. O corredor aqui de saída do quarto é bem estreito, tem o banheiro. Aqui é o outro quarto, cozinha ali na frente e aqui a porta de saída. E é assim que se abre o nosso apartamento. Tal qual um castelo medieval. Deixa eu abrir, só. Eu já tentei. Não? Não. Parece um... Nossa, é muito medieval. Nossa, estamos aqui, acho que no segundo andar. Meu Deus, essas escadas são muito esquisitas. Ficarias no Airbnb, William? Não. Última vez. Eu já estive em Lisboa em 2022, então a ideia dessa vez foi primeiro conhecer alguns lugares diferentes. Para quem gosta de um cenário mais histórico, o que mais tem em Lisboa são construções antigas com os icônicos azulejos na parede e, claro, muita subida e calçadas super estreitas. O café da manhã foi no Café Caia, uma cafeteria super bonitinha e aconchegante. Pedi panquecas com doce de leite e um chocolate quente para acompanhar. O lugar tem uma pegada de comidas orgânicas, sem usar ingredientes industrializados, é bem interessante e vale a pena conhecer. E aí, segui andando pelas ruas da cidade. Por sorte, não estava chovendo, porque em 2022 tomei muita chuva durante a minha visita a Lisboa. O Airbnb em que fiquei hospedado estava bem próximo do bairro Alto e do Chiado, que são regiões mais boêmias, com várias opções de restaurantes, bares e afins. Para os turistas, é certamente um dos melhores lugares para ficar em Lisboa, mas vale ficar atento, porque os prédios costumam ser bem antigos e aí você pode passar perrengue, como foi o meu caso. Então, por via das dúvidas, fique em um hotel. O passeio continuou em direção à Avenida da Liberdade, considerada uma das ruas mais caras de Portugal. Por ali, é possível encontrar várias lojas de grife, uma do lado da outra. E claro, por ser um lugar tão caro, tudo ali é muito bonito, organizado e bastante chique. Logo depois da Avenida da Liberdade já fica a Praça do Marquês de Pombal, outro ponto turístico de Lisboa, porém eu estava mesmo indo até o El Corte Inglês para encontrar outros amigos. O El Corte é uma loja de departamentos gigante que parece mais um shopping e inclusive tem até praça de alimentação lá. Eu almocei ali mesmo em um restaurante chamado Jacaré, que serve ótimas carnes. E nós aproveitamos para que nosso amigo britânico Tom, que foi até Lisboa só para ver a gente, experimentasse Guaraná pela primeira vez. There you go, Tom. Enjoy. I like it. Eu tô no El Corte Inglês, que é um shopping. Cada andar aqui tem uma coisa. Eu tô no andar de eletrônicos e, nossa, tem muita coisa aqui. Eu já tô só passeando, mas é gigantesco. E essa aqui é a seção de câmeras. Aqui tem uma mini loja da Apple, Samsung do lado ali, tem de tudo. Estamos no parque, que eu não sei o nome, nem o Cássio sabe. Oi, Cássio. Olá. Hi, Tom. Say hi to my followers. É um parque muito bonito. Está um dia com céu limpinho, sol. A hora a gente tira casaco, a hora a gente põe casaco, mas é isso. E aqui começa o Parque Eduardo VII, que tem cerca de 25 hectares. Na parte mais alta do parque tem uma bandeira de Portugal enorme hasteada que pode ser vista de longe. Esse parque é muito bonito e reúne várias pessoas, seja para caminhar por ali, sentar nos arredores ou só para tirar boas fotos mesmo. Também da parte de cima é possível ter uma vista ótima da cidade e do rio Tejo ao fundo, que deságua no Oceano Atlântico. Como o Natal já estava próximo, havia um mercadinho de Natal montado ali no parque. Tinha várias atrações, comidas, porém estava extremamente lotado e mal dava para andar ali no meio.
Já no caminho de volta, passei mais uma vez pela Avenida da Liberdade, que durante a noite fica ainda mais charmosa por conta das luzes. Essa avenida aqui, que é a Avenida da Liberdade, ela tem um monte de lojas e várias lojas de grife. Tem uma Louis Vuitton aqui atrás, tem Gucci, Versace, são várias lojas. É uma avenida gigantesca que é inspirada na Champs-Élysées. É muito bonito aqui. O legal da Avenida da Liberdade é que a parte central tem uma área verde para quem quer andar por ali mais tranquilamente. E olha, a decoração de Natal desse ano estava muito legal. E claro, depois de passar a tarde toda andando, nada mais justo que uma parada na Fábrica da Nata para comer mais pastel de nata. Sério, eu amo pastel de nata. Depois de passear muito, ir para casa, tomar um banho. Casa não, Airbnb, tomar banho e sair pra jantar de novo, né? Que a gente só come aqui nessa viagem, pelo amor de Deus. Ah, e detalhe, nosso Uber que tá vindo agora é um Tesla. E vamos de passeio de Tesla. Primeira e única vez que eu andei de Tesla foi na viagem da Califórnia que eu fui no começo do ano. E aí chegou o motorista do Uber, um senhor muito simpático que fez questão de mostrar as funções do carro pra gente e ainda ativou o modo Pai Natal. Sim, é assim que dizem Papai Noel por aqui. Abre um trenó. O meu carro é um trenó, e os outros carros são renas. Bem, agora são 8h50 da noite, fazem 10 graus lá fora, tá bem friozinho, só que quando não venta dá pra aguentar bem. O problema é quando venta. A gente deu sorte que não tá chovendo, então hoje foi um dia super bonito, tava sol, deu pra andar bastante, fomos no parque, andamos na Avenida da Liberdade. Aí agora estamos aqui no nosso Airbnb de novo, vamos tomar banho e sair pra jantar. E sei lá, talvez procurar algum barzinho, alguma coisa pra fazer, porque hoje é sábado e amanhã, no domingo, teremos que arrumar mala de novo, porque daí na segunda a gente tem outra viagem pra fazer. Então a gente vai aproveitar para curtir a noite hoje e amanhã estaremos bem ocupados. E o espaço aqui do Airbnb não é muito grande, então a gente deixou as bagunças aqui na sala, porque os quartos são pequenos e aí não cabe muita coisa. Então a gente basicamente largou tudo aqui. Tem uma janelinha aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. E essa aqui é a vista do nosso Airbnb. Essas ruas estreitas são características de Lisboa. Tudo muito curioso com o quão estreitos são essas ruas e passam carros nessas ruas super estreitas. É impressionante. Mas é isso, hora de tomar um banhozinho, se arrumar e procurar alguma coisa para comer. Meus amigos, e hoje jantamos nesse restaurante chamado Flores da Pampa, que tem um ambiente super bacana e uns pratos bem diferentes. Comi bacalhau confitado com batatas e, claro, vinho para acompanhar. E aí, a próxima parada foi no Monkey Mash, um bar premiado com uns drinks autorais bem diferentes. Valeu, Marcos, pela dica. Eu pedi o Aztec Mystic, um drink feito de cacau, tamarindo, pera, rum e tequila. Uma mistura e tanto que desceu queimando, mas valeu a experiência. Bom, é isso, a gente saiu, conhecemos um restaurante novo, conhecemos um bar novo. Eu já tô ficando sem voz, tô ficando com o nariz escorrendo por causa do frio. Tá, acontece todo ano. Mas agora a gente vai ficar mais... A gente tem que descansar e domingo a gente vai ficar um pouco mais quieto, porque precisamos arrumar as coisas pra nossa viagem pra Barcelona, que é na segunda. E também no domingo eu vou gravar a fonte aqui de Lisboa, então assim, eu preciso ficar mais quietinho mesmo. Porém, a gente deve sair pra almoçar, tomar café em algum lugar, e aí vocês continuam acompanhando aqui. E no dia seguinte, o plano foi andar pelo bairro Alto, que, como eu falei antes, é uma das regiões mais turísticas e movimentadas da cidade. A primeira parada foi no Miradouro São Pedro de Alcântara, que eu já visitei antes, porém agora havia um mercadinho de Natal montado ali. Esse mirador é bastante famoso não só por ter um jardim muito bonito, mas também por conta da vista. Dá para observar boa parte de Lisboa e ver a Avenida da Liberdade lá de cima. Ali no fundo vocês conseguem ver o Castelo de São Jorge. Ele foi construído no século XI, se eu não me engano. Eu fui lá em 2022 e é muito legal porque ele está num ponto super alto da cidade. E sério, olha essa vista que incrível. A paz que é esse lugar é muito bom aqui.
encontrar você, eu conheci o que é felicidade, meu amor. Esses mercadinhos de Natal são bem legais porque eles remetem muito àquela ideia de Natal que a gente do Hemisfério Sul vê em filmes, com toda aquela decoração super característica. E ali tem de tudo, desde barraquinhas com comidas típicas, bebidas, enfeite de Natal, música ao vivo. É uma graça, sério. Aí continuei descendo em direção ao Chiado, mas antes, pausa pro almoço, que foi nesse restaurante de franquia chamado Bifanas, e eu pedi um prato bem típico de Portugal, o bitoque. Pra quem não sabe, o bitoque é praticamente o PF dos portugueses, normalmente vem com carne, ovo frito, salada e batata frita. Também pode ter arroz dependendo do lugar que você pede. Chegando no Chiado, ali na Praça Luiz de Camões, as decorações de Natal estavam bem evidentes, principalmente porque já era por volta das 6 da tarde e estava bem escuro, então as luzes se destacam bastante. Aliás, anoitece bem cedo por aqui durante o inverno, mas olha só que graça essa enorme bola de Natal feita com várias luzinhas. Durante a noite tudo fica mais charmoso por aqui, essa combinação de construções históricas com os postes antigos e o clássico bondinho na rua são lindos de se ver. E olha só que curioso, essa decoração de Natal específica era patrocinada pela Sony e então ela promovia o PlayStation 5, que doido, né? Por fim, já era hora de voltar pro apartamento porque eu precisava gravar meu podcast, mas antes passei rapidinho no Armazéns do Chiado e olha que linda essa fachada. É isso, agora a fonte gravado, oficialmente hora de dormir pra acordar. Agora são 1 da manhã e eu vou ter que acordar às 6 pra seguir viagem pra Barcelona. Então, boa sorte pra mim. Valeu mais uma vez por vocês que estão aí acompanhando e tem muito mais por vir. E olha, eu realmente tenho muitas outras coisas para mostrar para vocês aqui. Desde a minha ida para Barcelona, os passeios que eu fiz por lá, até a minha volta para Portugal, porque dessa vez eu não fiquei só em Lisboa, mas eu consegui também visitar outras cidades, como o Porto. E aí, a minha visitinha especial num país do leste europeu que eu amo muito e estou ansioso para mostrar aqui. Obrigado mais uma vez a todos vocês que estão acompanhando o vlog e nos vemos muito em breve. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.